confiar, temos que saber que as tempestades vêm mesmo, mas elas vêm e vão. E nós permanecemos firmes nessa rocha, Jesus Cristo nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 4. Enquanto você encontra, eu quero pedir aos pais das nossas crianças que ficam lá em cima, no trabalho do ministério com as crianças, se você ainda não preencheu uma ficha como essa, é um cadastro que eu pedi à coordenadora para organizar para nós, porque nós não temos dados das nossas crianças, só das pessoas que se batizam. Então, eu quis que a gente organizasse, porque eles também são membros da igreja, né? E a gente não tem informações sobre eles. E alguns já trouxeram para nós. Eu queria que, antes que o ano terminasse, quem não trouxe, por favor, se apressasse. E assim que se você não tem cópia, pode procurar com uma das professoras lá em cima, que ela providencia para você. E a gente consegue organizar isso ainda agora, antes que o ano termine. Muito bem. Eu quero também avisar os irmãos, para a glória de Deus, nossa irmã Geralda fez a cirurgia ontem, uma cirurgia muito delicada, mas correu tudo bem no procedimento. E ela já está, né, em recuperação, por enquanto, se eu não me engano, ainda no CTI, é o procedimento normal. Então, vamos continuar clamando ao Senhor, que o processo, né, da recuperação seja igualmente abençoado pelo Senhor. Mas a família pediu que nós dessemos a notícia, agradecêssemos as orações, então a notícia está dada e vamos continuar orando por ela. 1 de Pedro 4, do 14 ao 16, diz assim: se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Vamos orar? Pode fechar os seus olhos, curve a sua cabeça, fale com Deus, peça ao Espírito Santo que te dê compreensão da palavra. Pode começar a orar. Para isso que nós viemos, para falar com Deus, para Deus falar conosco. Então vamos suplicar ao Espírito Santo que Ele trate conosco nesta noite, na sua graça, no seu poder, na sua misericórdia. Aleluia, ore, 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 igreja. Fala com Deus, pede a bênção, pede a palavra para a sua vida. Aleluia. Nós te exaltamos, nós te adoramos, nós engrandecemos teu nome. Doce Espírito de Deus, buscamos sim, Senhor, a tua palavra, que restaura, que cura, que renova, que dá direção. Nós somos tua igreja reunida aqui, e o Senhor é a nossa força, o Senhor é a força da nossa vida nessa terra. Então eu te peço o teu contato conosco aqui agora, a manifestação da tua presença, através da tua palavra, inundando o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa percepção, com as verdades do teu reino, para que nós compreendamos, ó Deus, como nós podemos ser vitoriosos e mais do que vitoriosos, como cristãos nessa terra. Ó Deus, exalta o teu próprio nome aqui nesta noite, liberando a tua palavra para as nossas vidas e tratando conosco, Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Pode se sentar. Então, nós vimos a semana passada, aqui nos textos anteriores, o apóstolo está falando do sofrimento na vida aqui na terra, e ele especifica que quando esse sofrimento é por causa da lealdade a Cristo, nós não devemos ficar surpresos, pelo contrário, nós devemos ficar alegres. Foi isso que nós vimos semana passada, quem estava conosco vai se lembrar. Agora, o assunto continua, e ele vai dar algumas maiores informações, e nós vamos começar no versículo 15. Porque no versículo 15, depois nós iremos então para o 14 e o 16, porque no 15 ele dá uma informação de por quais motivos o cristão deve evitar sofrer nessa terra. Precisa cuidar para que não seja causa do seu sofrimento na terra. Está listado aqui no versículo 15. Ele diz claramente que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como se entremetesse ou se entremete em negócios alheios. Olha que lista interessante, porque antes de citar os itens dessa lista, e aqui ela está pequena, existem outros textos apostólicos, onde listas como essa são mais
mais volumosas, mas ele começa especificando com quem que ele está falando. Ele diz claramente que nenhum de vós. E aí ele começa a falar de coisas que alguém lendo possa pensar assim, não, mas isso aí jamais deve se cogitar que cristãos vão praticar esse tipo de conduta. Então, está implícito que crente não vai cair nesse tipo de comportamento. É gente convertida, é gente que ama a Jesus, teme a Deus, é gente que acredita na vida eterna, que quer manter o seu projeto de salvação eterna. Então, como que um crente vai ser pego participando desse tipo de coisa, por exemplo, homicídio, né, o assassinato, ladrão, roubo, ser um malfeitor, ou uma pessoa que se intromete em negócios alheios? Então, a gente pensaria que essas coisas nem eram para estar na Bíblia, parece que elas são inconvenientes, parece que elas deixam a gente assim meio desconfortável, como se esse fosse um tipo de discurso que o ímpio, o mundão é que tem que ouvir. Essas coisas os apóstolos, no primeiro século, eles ministravam essas coisas para aqueles primeiros crentes, aqueles cristãos que tinham experiência tão profunda com Deus, que passavam tanta tribulação, tanta perseguição, eles davam um vacilo desse, era possível? Era possível, porque crente não virou anjo, porque a conversão pode ser sincera, a conversão pode ser genuína, a experiência da salvação pode ser profunda, sólida e permanente, mas olha o que eu vou te falar, ela não blinda a gente dos pecados que, como diz a palavra, tão de perto nos rodeiam. Jesus Cristo disse no Sermão do Monte que nós devemos vigiar, porque o espírito, ainda que esteja pronto, o que acontece com a carne? Ela é fraca, a estrutura da carne, após a queda, é de fraqueza, é de ser tentada, dependendo da situação, dependendo da circunstância, a pessoa se desconhece. É um crente, tem temor de Deus, ama Jesus, perde o sono se imaginar que vai morrer e passar a eternidade longe do Salvador, mas é ser humano. Ainda pode cair em tentação. Por isso que Jesus manda vigiar. Ele manda quem vigiar? O que não se converteu? Não. Ele manda os discípulos vigiarem. Porque isso ele está falando num sermão que ele transmite para discípulos. Olhe para mim, por favor. No Sermão do Monte, ele está falando diretamente com quem já era discípulo. Não era simpatizante, não era amigo, não era solidário, não era uma presença esporádica, eram seguidores regulares do Senhor Jesus Cristo na terra. A eles ele ministra essa preciosidade que é o Sermão do Monte. E ele fala com muita clareza de verdade, de veracidade. Eu acho muito importante que a gente esteja permitindo que o Espírito Santo nos faça observar com que lucidez Jesus Cristo lida com a igreja. Ele não requer de nós fantasia, teatro, sabe, demonstrações que não sejam verdadeiras, de uma santidade, de um nível de santidade que, de verdade, nós ainda estamos buscando, nós ainda não alcançamos. Nós ainda não alcançamos. O apóstolo Tiago escreve, ele fala assim, que nós não temos alguns pecados, não, nós temos muitas fraquezas, nós temos muitas falhas, nós temos muitos defeitos. Quem? Nós quem? Os pastores. Nós quem? Os irmãos que trabalham na igreja. Nós todos, porque não tem anjo aqui. Nós somos homens e mulheres pecadores, redimidos, glória a Deus. Mas nós ainda somos pecadores. Por isso é que a palavra está sempre alertando, e essa honestidade com que o Espírito Santo ministra para a igreja, através dos apóstolos, depois do ministério terreno de Jesus Cristo, tem que saltar aos nossos olhos. Nós não podemos ser displicentes com nós mesmos, a partir do momento que eu sei que eu posso cair, que eu posso participar de umas práticas como essas. Eu sou suscetível, qualquer um de nós é. Nenhum de nós é completamente glorificado, nós não chegamos nesse nível ainda.
Lá na frente o apóstolo iria dizer, aquele que está de pé, tome cuidado, porque qual que é o perigo de uma pessoa que está de pé? Está vendo como é que a Bíblia é honesta? Está vendo como é que a palavra de Deus, ela só conversa conosco na base da verdade? Nós não somos o que achamos que somos. Ah, mas eu sou assim, eu gosto tanto de pregação, mas isso não faz de mim uma pessoa blindada contra o pecado. Ah, mas o louvor me toca tanto, eu me emociono tanto com a adoração, eu me entrego, é maravilhoso. Mas isso não muda a estrutura da minha carne, ela é fraca. Eu sou descendente de Adão. O que aconteceu com o primeiro casal lá no Éden repercutiu em toda a espécie. E o potencial de estrago da queda é imenso. E ele não deve ser medido simplesmente nas práticas das pessoas que estão fora do Evangelho, fazendo e acontecendo. Nós temos demonstrações desse potencial da queda em nós, mesmo depois da conversão. Por isso que o apóstolo está dando esse tipo de lista. A gente pode pensar, não, mas não deveria conversar sobre esses assuntos com a igreja, com o crente. Crente nunca vai enveredar por esse caminho. Olha só, a pessoa para cometer um homicídio, ela tem que ser uma pessoa descontrolada. Ela tem que ser uma pessoa que, no repente dela, ela não consegue se controlar. Ou então ela tem essa índole mesmo, é uma pessoa violenta, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa explosiva, é uma pessoa desequilibrada. Então, se ela é assim, ela precisa de um tratamento. Ela precisa olhar para ela mesma e ver que ela precisa de uma tarjinha preta, né? Para dar uma controlada nela, pois ela tem problema. Porque se nós somos pessoas que temos senso de cidadania, independente da religião, nós temos o bom senso de saber que o ambiente na sociedade depende da cooperação de cada indivíduo. Cada indivíduo que faz parte de uma comunidade, de uma sociedade, precisa ter consciência de cidadão. E saber que o seu comportamento não refletirá apenas a seu favor ou em seu prejuízo. Ele repercutirá na vida de pessoas que estão em seu entorno. Seja a sua parentela, seja seus colegas lá no trabalho, seja a cidade inteira. Então é questão de bom senso. É questão de responsabilidade, é questão de hombridade, é questão de honestidade com o próximo, não deveria nem depender de religião. Agora, se nós somos convertidos, então a coisa fica extremamente potencializada, porque agora a ordem é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como nós somos amados. Então, obviamente, um crente nunca deveria ser enquadrado nesse tipo de comportamento que, por fim, leva a uma prática como essa, de ser tão agressivo com alguém ao ponto de tirar a vida daquela pessoa intencionalmente. Então, é uma coisa que o apóstolo está dizendo e que certamente o desejo dele é que todos estivessem atentos e vigiando a si mesmos, entendendo, eu sou assim no meu normal, mas se provocar, eu me transtorno. Lida com a realidade. Eu sou assim, eu me converti, mas eu continuo tendo esse tipo de reação. Eu estou equilibradinho, eu estou normalzinho, eu estou agindo direitinho. Mas se me provocar, eu perco meu pavio é curto, eu perco o controle. Quando eu vi, eu já fiz, quando eu vi, eu já falei, quando eu vi, eu já explodi. Aí eu tenho que olhar para essa palavra. A palavra de Deus está conversando então com esse crente, dizendo, cuide para que você não seja pego nesse tipo de excesso de ira, de descontrole, ao ponto de ferir, ao ponto de agredir, ao ponto de matar. A religião não domestica nossos instintos, não. É a experiência com Deus, é o temor para com Deus, e é a vigilância, não da vida do outro, mas da vida da gente mesmo. Porque o que muitas vezes nós estamos criticando o que o outro está fazendo, nós não estamos tendo noção de que nós também temos potencial para fazer. A oportunidade ainda não foi favorável, mas nós também temos potencial para fazer. Porque somos tão humanos quanto o outro.
Então, ele fala do homicídio, ele fala do roubo, da desonestidade. Coisa que a gente pensa assim, nossa, mas conversar sobre isso com crente, tá claro que crente nenhum pratica essas coisas. Meus irmãos, a Bíblia lida conosco com mais sinceridade do que nós lidamos com nós mesmos. Explica para nós que nós não estamos glorificados. A nossa conversão pode ser sinceríssima. Nós podemos amar Jesus com o máximo da verdade da nossa alma e temer a Deus de todo o nosso coração e ter grande anseio por um dia ir para a glória com o Senhor. Mas ainda assim, o maior perigo nessa terra contra a minha vida sou eu mesmo. A pessoa mais perigosa contra você é você mesmo. Porque nós precisamos entender a profundidade e a intensidade do estrago que a queda lá no Éden produziu na moralidade humana, na ética humana, na estrutura espiritual humana. Aquilo ali não foi uma coisinha qualquer, não foi um arranhãozinho na história da humanidade. Aquilo ali foi uma tragédia que... Você imagina quando que isso aconteceu? Se nós formos acompanhar a história do relato bíblico, nós vamos datar aquele evento lá no Éden de cerca de 6.000 anos atrás. Aí a gente pensa, mas um fato que ocorreu 6.000 anos atrás, o tempo passou mais tanto tempo, que o efeito disso devia ter sido diluído, e diluindo, sabe? Perdendo potência, perdendo força, perdendo capacidade de alterar circunstâncias, de afetar o que quer que seja. Mas a queda não é isso, é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Quando você lê o registro lá no livro de Gênesis sobre o que ocorre no Éden, você pensa assim, nossa, mas foi uma coisa assim tão... Parece uma coisa assim meio... nem tão impressionante. Tinha um fruto. A ordem era não comer do fruto. A coitada sentiu desejo pelo fruto, comeu do fruto. Foi horrível, ela tinha uma ordem explícita de Deus para não comer. Ela comeu. Parece aos nossos olhos, com a nossa interpretação meramente humana, que foi um incidente feio, na verdade, vergonhoso, Eva, pelo amor de Deus, não devia ter acontecido. Mas a gente pensa assim, tem potencial para tanto estrago assim? Nessa cena? Tem potencial para tanto prejuízo assim nessa cena? É porque a gente não tem noção do que significou aquilo ali. Uma quebra de um princípio da autoridade. A quebra do respeito a um princípio, o princípio da autoridade. Deus não pediu, Deus mandou. Aquilo ali não era para ser levado em questionamento, não era para ser tratado como uma coisa a se discutir, a se decidir, a se pensar, não era uma coisa para se obedecer quando fosse conveniente. O princípio da autoridade estava absolutamente intacto, até que a mulher fizesse o que fez. A partir dali, ela não apenas desobedeceu uma ordem, ela mexeu com as estruturas de um princípio, que é essencial no relacionamento da criatura com o Criador, e automaticamente no relacionamento da criatura com a criatura. Danificou tudo. Dali por diante você foi vendo. Esse foi o primeiro pecado, não foi? Não pareceu uma coisa simples? Gente, a moça estava com fome, coitadinha. Vai ver que ela só comeu uma vez, ela nem voltou naquela árvore, vai ver que ela nem gostou do gosto, era azedo demais, ou doce demais. Mas o potencial da queda foi tão tremendo que você vê que o segundo pecado registrado depois desse, no nosso ponto de vista, foi quantas vezes pior? Qual foi o segundo? Foi um assassinato. Um irmão tirando a vida de outro irmão. Motivado por quê? Inveja. Aí você pensa, meu Deus, mas o que está acontecendo com o mundo? Está se começando a perceber por que Deus lá atrás requereu do primeiro casal, se submeta ao princípio da autoridade, você não contamina a espécie, se submeta ao princípio da autoridade, não contamine a espécie. Parecia um pecadinho bobo, só tirar uma fruta de uma árvore e comer. O que isso tem de tão ruim assim? Espiritualmente falando, na visão de reino, isso abalou as estruturas de um princípio que não poderia ser abalado.
E aí a repercussão, você vai vendo como que ela vai se potencializando. Vai se potencializando. Uma coisa que, um erro que começa simplesmente comendo de um fruto que estava proibido, daí a pouco já se traduz num assassinato. Dali por diante, cerca de 2000 anos depois do evento no Éden, você vai encontrar Deus tomando uma decisão drástica. Eu vou matar todo ser humano na face da terra. Constrói uma arca. Quem quiser mudar de vida, quem quiser reestruturar esse princípio da autoridade na sua própria vida, quem abrir a mente e entender que desse jeito é afronta ao Todo-Poderoso e ele não tem mais como lidar com isso, a paciência dele chegou ao seu limite e o dilúvio vai vir e todo ser humano vai morrer, e aquele que quiser romper com essa rebeldia vai ter que entrar na arca. E alguém poderia pensar, terrorismo, só para fazer pressão. E acontece que a arca foi construída, a mensagem foi transmitida, e você sabe quantas poucas vidas morreram naquelas águas do dilúvio? Foram poucas? Todas que estavam na face da terra, exceto 8 almas dentro daquela arca. Então você vê o potencial da queda. Você vai caminhando, você vai ver Jesus Cristo vindo à terra. Quando Ele está ali agora na terra, pregando o evangelho do reino para salvar pecadores, mensagens maravilhosas de ouvir, discursos cheios de excelência moral, ética, revelações espirituais magníficas, incontestáveis. E além disso, demonstrações de poder, curando pessoas, libertando pessoas, ressuscitando pessoas, atos poderosos diante dos olhos das pessoas. E o que acontece? Quando naquele belo dia ele está detido, depois de uma noite sendo tratado de forma torturosa, ele está ali diante da multidão, a quem ele tinha pregado tantas vezes, socorrido tantas vezes, e lhes é perguntado, quem eu liberto hoje? Um ladrão, Barrabás, ou Jesus que se diz o salvador de vocês, o rei de vocês? E o que a multidão grita lá embaixo? Eles querem Barrabás. Faz o que com Jesus então? Mata. Mas não mata de forma suave e nem mata de forma assim discreta, não. Mata de forma violenta e cruel e com exposição pública. Foi assim que o povo falou. Eles descreveram como eles queriam ver Jesus morrendo. Tudo isso começou aonde, gente? No Éden. O potencial da queda mostrou. Se a gente for caminhando ao longo da história, você vai vendo tudo isso. Mas vamos olhar para os nossos dias de hoje. O que tem de desvirtuado na sociedade hoje? O que tem de absurdo na sociedade hoje? Tudo isso tem origem aonde? A queda a gente não tem noção. Porque a gente não para observar. E eu sou produto da mesma espécie. Você é produto da mesma espécie. Nós somos descendentes de Adão, nós somos humanos, humaníssimos, carne e osso. Ah, mas a gente converteu, glória a Deus, a misericórdia do Senhor nos foi oferecida, nos foi explicada, nos foi apresentada, não nos foi imposta. E nós tivemos a inteligência de abrir a mente, abrir o coração e nos aliançar com Jesus Cristo. Isso resolveu o nosso drama. Nós continuamos pecadores, é verdade, mas agora há promessas para a nossa eternidade com Deus. Há promessas para a nossa caminhada com Cristo aqui na terra. Promessas que, se eu não me apropriar delas, mesmo estando dentro desse contexto de experiência de conversão, de relacionamento restaurado com o Criador, se eu não me apropriar das promessas, eu pratico exatamente essas coisas que Pedro está descrevendo, ou que Paulo fala nas suas listas. Potencial para isso existe em nós. O velho homem, que não está eliminado, ele agora coexiste com o novo homem, que é essa pessoa regenerada pela misericórdia de Deus, no poder do Espírito Santo. Mas Pedro está dizendo, toma cuidado. Pode ser que mesmo cristão, mesmo convertido, você venha passar grandes sofrimentos aqui na terra. Sofrimentos que serão vergonhosos, que não serão de glória para o nome do teu Salvador. É possível que nós façamos isso. Ele está exagerando? Eu sei que não, você sabe que não. Porque nós sabemos o nosso potencial de errar.
Alguém pode dizer glória a Deus porque hoje não cometeu um erro sequer? Está vendo? E nós somos de Jesus. Nós somos crentes. Isso não é para nos envergonhar, isso não é para nos detonar, isso não é para nos desanimar, é para nos colocar em contato com a realidade da minha experiência como crente nesse mundo, absolutamente contaminado pelos resultados da queda, um crente com uma natureza humana ainda presente, e que ainda deseja, se encanta com coisas que aos olhos do Senhor são nojentas, são desonestas, são excessivas. Por isso que Jesus diz, vigia e ora. Teu espírito pode estar pronto, alimentado, mas a tua carne ela não vai deixar de ser fraca. Por isso que quando você partir para a glória, não é essa carne, nessa estrutura que vai entrar lá. Ele vai primeiro transformar o teu corpo num corpo de glória. Aí sim não haverá mais nenhum tipo de acessibilidade do pecado à nossa estrutura. Mas por enquanto, o pecado está nos rondando. As possibilidades de pecar estão diante de nós todo santo dia, das mais variadas formas. E tem muita gente que está com o pé atolado numa dessas armadilhas. Então o apóstolo está dizendo, quando o teu pé, como cristão, estiver atolado, preso numa dessas armadilhas, você vai amargar o sofrimento por causa disso. Porque o pecado é enganoso, o pecado é mentiroso, ele oferece uma satisfação que de princípio pode aparecer, mas ele não conta qual vai ser o preço dessa satisfação. O pecado ilude, engana, ludibria, e quando a consequência vem, então a pessoa se sente como que pôde fazer uma coisa dessa, como que pôde agir daquela maneira, seduzido pela consequência do pecado. A consequência do pecado seduz alguém? É o prazer do pecado. É o ganho que, pelo menos por alguns momentos, a pessoa possa ter com o pecado. É isso que seduz. E como a pessoa não é muito exigente, basta alguma coisa que seja passageira, mas se ela estudasse muito calmamente a relação custo-benefício de cada comportamento, ela ia encontrar uma previsão da consequência. Aí ela ia conversar com ela mesma, isso te seduz? Isso aí te seduz? Me fala a verdade. Está muito difícil resistir. Está muito difícil resistir o quê? Essa parte aqui da tentação. Então não olha para essa parte aqui da tentação que envolve prazer, satisfação, lucro. Não olha essa parte não. Olha a última parte, a parte que diz respeito às consequências. Faz esse exercíciozinho. Não, mas você está querendo tirar a graça da coisa? Não, só estou querendo te ajudar a lidar com mais inteligência com esse negócio. Então, deixa de olhar a questão do prazer, do lucro, da satisfação. Depois você pensa nisso. Pensa aqui nessa última parte do processo do pecar. Essa última parte, a conclusão, a finalização da coisa, que eu vou chamar de consequências. Aquilo que no estágio do prazer, da satisfação, do ganho, vai ser tão prazeroso. Aquilo ali é um plantio. Aquela é uma semente. Que colheita que aquilo vai dar ali na frente? Tem uma previsão disso. Agora me responda. A consequência te atrai? Você não vê a hora de passar por essa consequência? Você está doido de ansiedade para chegar nesse estágio do pecado? A gente tem que perguntar isso para a gente mesmo. É questão de lógica, é questão de inteligência. Deus nos deu uma mente reflexiva. Eu tenho que lidar com o pecado com inteligência. Eu tenho que dar um choque de inteligência nas minhas vontades carnais, nos meus apetites, nos meus desejos, nas minhas ambições meramente carnais. Eu tenho que dar um choque de realidade. Eu preciso entender que eu estou administrando isto. Ah, mas fulano que me arrastou. Não, fulano pode ter me proposto. Mas se eu fui, quem levou euzinha? Eu mesmo. Então eu deveria aprender a fazer essa avaliação do último estágio da tentação, que é a questão da consequência. Aí eu te garanto, a gente mataria o poder sedutor do pecado. Aqui na nossa mentalidade, no nosso desejo,
Concorda comigo? Se a gente sempre primeiro analisasse a coisa no que isso vai terminar, a gente dava uma sossegada. A gente conseguia começar a pensar em outras coisas, a gente dava um norte melhor para a nossa vida, para o nosso comportamento. Acho interessante porque ele fala coisas bem impressionantes aqui e termina com uma coisa que parece tão assim banal. Ele fala que ninguém padeça como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor. E aí ele termina dizendo que também ninguém padeça como o que se intromete em negócios alheios. Ele colocou na mesma lista isso aqui, que parece assim tão insignificante comparado com as outras coisas, mas se está na mesma lista, não é tão insignificante assim. Ele diz que ninguém padeça por ser um bisbilhoteiro. Se intrometer em negócios alheios, trocando em miúdos, é o quê? Concorda comigo? Que ninguém sofra pelo mau costume, pela má atitude de ser um bisbilhoteiro. Uma coisa que parece que quando a pessoa tem essa índole, não é fonte de sofrimento para ela, parece que é fonte de satisfação. Bisbilhotar, futricar a vida dos outros, se intrometer em assunto da vida particular do outro. Parece que dá prazer a algumas pessoas, não parece que isso é motivo de sofrimento. Mas Pedro está alertando aqui, mais dia menos dia, isso trará sofrimento. Mais dia menos dia. Por causa desse costume, por causa desse hábito, por causa dessa postura inconveniente, vais amargar algum sofrimento. E às vezes alguns de nós já podemos imaginar isso. Os tais dos meios virtuais de comunicação, por exemplo, parece tão atrativo, as pessoas se distraem vendo aquelas informações de vida alheia, compartilhando informações da vida alheia, ficam horas ali, vendo às vezes o que a pessoa mesmo está postando dela mesma, está fazendo fofoca dela mesma, e o outro está lá, gastando o seu tempo para poder se inteirar daquelas coisas. Até que um belo dia é o nome dela que vai parar lá. Até que um belo dia, algum assunto da vida particular dela que vai parar lá. Aí é que ela acorda e fala, gente, isso não tem graça nenhuma. Muito bem. Vamos ver os versos 14 e o 16, porque eles estão no mesmo tom. Se pelo nome de Cristo sois vituperados ou envergonhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas se padece como cristão, então não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então o apóstolo está falando no versículo 14 e no 16, o mesmo que a gente começou a ver nos versículos anteriores na semana passada. Está falando do sofrimento quando ele não é por causa dessas falhas listadas no versículo 15. Pelo contrário, é um sofrimento que é por conta de uma atitude correta, não de uma atitude errada. Especificamente por conta da lealdade aos padrões cristãos, bíblicos, de comportamento. Então ele está falando que quando essa for a razão do sofrimento, nós somos bem-aventurados, sortudos, trocando assim numa expressão bem fácil da gente entender. Ele está dizendo, tu tem uma tremenda sorte se tu está sofrendo porque age corretamente como um cristão na terra. Então ele não está focando agora no sofrimento, ele está focando na causa do sofrimento, para ele dizer que isso é uma tremenda sorte, que isso é bem-aventurança, que isso é uma felicidade, que é um motivo de não nos sentirmos, embora seja sofrimento, mas não nos sentirmos abatidos nele. Porque é de se esperar, nós vimos isso semana passada, todos aqueles que piamente querem agradar a Deus, padecerão perseguições. Lembra que nós vimos isso semana passada? Quer servir a Deus assim de forma justinha. Então ele vai ser perseguido na terra, e muitas vezes até no meio dos cristãos. Vai receber alguns rótulos, alguns títulos, algumas definições, como se quisesse aparecer, querer ser mais santo do que os outros, enfim. Mas o apóstolo está dizendo que esse é motivo de bem-aventurança. Aí ele diz por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele está falando muita coisa quando ele diz isso aqui.
Primeiro ele está dizendo que esse cristão, diferentemente do cristão apresentado no versículo 15, é um cristão que leva as coisas de Deus tão a sério, e ele está em constante vigilância da sua carne, ele está em constante vigilância do seu temperamento, dos seus desejos, ele está administrando, porque ele tem noção da realidade. O pecado não é uma coisa que acontece assim do nada. Tem uma dinâmica de produção dos erros. E a pessoa, estando atenta a isso, ela consegue dominar-se, conter-se e agir dentro do padrão que o Senhor Deus estabelece. Mas o apóstolo está dizendo, sabe por que você consegue isso? Sabe por que você consegue ser um cristão leal a Cristo? Porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Sabe por que você consegue, mesmo tendo uma carne, uma natureza humana, que sofre os reflexos da queda, mesmo que essa natureza humana esteja diante de todos os convites que o mundanismo faz, mesmo diante de todas as facilidades para praticar o errado, o ilícito, biblicamente falando, sabe por que o crente vai conseguir não andar por esse caminho, manter a sua integridade, a sua lealdade a Jesus Cristo? Porque sobre ele repousa o Espírito da glória de Deus. Mas então isso é uma coisa que deveria estar sobre todos os cristãos, e não haveria necessidade da lista do versículo 15. Não é assim tão automático. O que ele está querendo dizer é que essa promessa da presença e permanência do Espírito da glória de Deus é alguma coisa da qual nem todo mundo se apropria. Nem todo cristão se apropria, nem todo cristão se submete a essa presença do Espírito da glória de Deus. Porque não é uma parceria onde a gente fica de braço cruzado e ele faz tudo. Olha, por exemplo, o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 2, a partir do versículo 13. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, no versículo 14, Paulo está dizendo assim, faça tudo sem murmuração e sem contenda. No 15, ele está falando coisas elevadíssimas. Ele diz assim, sejam irrepreensíveis e sinceros. Sejam na terra pessoas irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis. Olha as expressões que ele usa. São expressões impactantes. Ele fala irrepreensíveis, que não são merecedores de ser repreendidos. Inculpáveis. Filhos de Deus inculpáveis. Sinceros na sua devoção a Cristo, no seu projeto de vida com Deus. É óbvio que ele não está querendo dizer que nós vamos virar anjo, que nós vamos dar conta de não errar em nada, nunca. Mas ele está falando, seja sincero com Deus. Seja um crente sincero com as coisas de Deus. Seja uma pessoa focada na sua vida espiritual. Eu sei que tem que cuidar de tantas outras áreas da vida, mas foca na vida espiritual. Analisa a própria vida espiritual. Questiona, confronta a si mesmo. Seja sincero com você mesmo sobre a sua própria realidade espiritual. Nós produzimos frutos, a nossa realidade espiritual, ela está produzindo evidências. Se nós estamos praticando, se nós estamos nos comportando, se nós estamos agindo de determinadas maneiras, isso é revelador. Isso revela com que estrutura espiritual eu estou agora. Porque não tem como nós simplesmente estarmos naquele nível elevadíssimo de sinceridade, de santidade, dedicação e lealdade à vida cristã e fazendo concessões a coisas das quais nós já estávamos libertos, coisas das quais nós já estávamos distanciados e vamos voltando a elas, vamos retomando a elas.
E não estou falando só de práticas, porque você vê que aqui Paulo fala de comportamento social também. Pedro, desculpem. Então, é uma circunstância que depende de um olhar sincero para dentro da gente mesmo. Cada um de vocês tenham esse projeto e foquem nisso. Não anda pela rua da cidade como um qualquer, anda como um servo de Deus. Honra Jesus Cristo, demonstra na sociedade a densidade do teu compromisso com Deus. Os crentes hoje estão tão ocupados em cuidar da vida dos outros crentes, que não estão vendo a si próprios. A sua própria estrutura espiritual está fracassando. A igreja está doente, sem vigor. E a gente fica o tempo todo ocupado com aquilo que não é o essencial. Pedro está dizendo que nós temos que viver de uma maneira que honre essa realidade maravilhosa, a presença do Espírito, da glória de Deus na nossa vida. Paulo diz a presença dele, olha o que ele diz no versículo 13, é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, conforme a vontade que ele tem para a sua vida. O que significa, Paulo? Significa o seguinte: eu sou tão contaminado pelo pecado, o pecado é tão poderoso na estrutura humana do ser, da pessoa, mesmo depois que ela se converte, que nós não temos capacidade em nós mesmos nem de querer as coisas que deveríamos querer. Olhe para mim. A gente vai conversar com a gente mesmo e vai dizer assim: como assim, minha filha? Como assim, meu filho? Você é servo de Deus, você ama Jesus, você tem temor de Deus, você crê na Bíblia, você quer ir para a glória um dia com o Senhor. Como assim? Você não está observando que o seu coração não está desejoso da santidade? Você olha para você mesmo, você não está com fome de Deus. Olha para você mesmo, você não está com vontade de ir na igreja. Você não está afim de verdade. Você não está com vontade. Olha só para você, escandalize-se com você mesmo. Você está no culto, você não está afim de cantar. Você não está, simplesmente você não está afim. Não está com vontade. Você veio para o culto. Você não veio para adorar, você não está com vontade. A palavra está sendo ministrada, é o que fortalece a sua fé, é o que alimenta teu espírito, é o que te coloca em contato com o Todo-Poderoso. Você não está afim de prestar atenção, você não está afim, aqui não está te tocando, não está te despertando, você não está interessado. Olha para você mesmo e vê e reconhece, você nem deseja aquilo que deveria desejar. Isso não é um ou dois, é nós todos. Não, mas eu estou com vontade de adorar. Paulo está dizendo, sabe quem é que está te fazendo sentir essa vontade? Não é você mesmo. Porque a vontade da carne não pende para as coisas espirituais. A vontade natural do ser humano, ela não pende para as coisas que alimentam o espírito, que alimentam a fé. Paulo escreve aos Colossenses e ele diz, pensa nas coisas que são de cima. Busca as coisas que são de cima. Precisava de ser dada essa ordem, era para ser natural em nós, porque nós somos de cima agora, nós não somos aqui de baixo mais. Mas, impressionantemente, as coisas aqui de baixo é que têm prioridade na nossa vida. Os assuntos da vida temporal aqui, eles são importantes, sem dúvida nenhuma, mas eles não deveriam ter precedência aos assuntos espirituais. Porque isso aqui é passageiro e lá é eterno. Só que nós, de nós mesmos, nem sequer vontade de alimentar espiritualmente a gente consegue obrigar a gente a ter. Então nós temos que viver na dependência do Espírito Santo. Senhor Deus, me acorda. Senhor Deus, a única coisa que eu consigo perceber é que eu estou adormecido espiritualmente, mas eu não consigo acordar eu mesmo. Você está entendendo o que eu estou tentando falar? O crente deveria orar, baseado nisso que Paulo está dizendo aos Filipenses, e orar ao Espírito Santo e dizer, Senhor, eu estou em pânico comigo mesmo, eu estou adormecido espiritualmente, e o que é pior, eu não consigo me despertar. Eu preciso do sobrenatural do Senhor atuando na minha vida, para eu não morrer. Eu vou morrer, Senhor, eu estou morrendo.
espiritualmente. Estou me tornando assim, frio, distante, crítico, exigente. Perdi a humildade, a simplicidade, a fome. Prazer nas coisas do Senhor. Eu estou morrendo espiritualmente, Senhor. E eu não consigo revigorar-me, devolver o vigor a mim, devolver a vida abundante a mim. Eu não consigo, eu dependo do Senhor. Paulo diz, é Ele que opera em você, tanto o querer, quanto o colocar em prática. Vem para a igreja, senta para ouvir a palavra, pede ao Espírito Santo, Senhor, não me deixa escutar sem a tua unção, não, porque se eu for escutar só com esses ouvidos humanos, Deus, eu não vou me alimentar, eu não sou uma pessoa capaz de alimentar a mim mesmo. Eu estou aqui, eu vou ter a oportunidade de ouvir uma pregação de 1 hora, e é possível que eu saia, e aquilo que entrou por um ouvido vai sair pelo outro. Antes de eu pôr o pé lá fora, eu já deixei embora, tudo aquilo que entrou por um ouvido, já saiu pelo outro. Senhor, eu não sou capaz, sequer de receber, sugar, absorver e me nutrir daquilo que o Senhor está falando no culto. Não é culpa do pregador, sou eu, Senhor. Eu sou carne, eu sou pecador, eu preciso do Senhor, não é de vez em quando, é o tempo todo. Não é para algumas coisas, é para todas as coisas. Pai, o Senhor sabe o que é dependência total? É a minha situação para contigo, Senhor. Eu não levanto a mim mesmo, eu não alimento a mim mesmo. Se eu sinto e se eu recebo a ministração que me fortalece, que me consola, que me conforta, que me acalma, que me confronta, que me desperta, a glória não é de ninguém aqui, nem de quem está pregando, nem de mim como ouvinte. Porque o pregador não conseguiria vencer as minhas barreiras, os meus obstáculos, por mais excelência que ele possa ter no seu ministério de pregação. Ele não poderia, ele não conseguiria me despertar lá no banco. Eu mesmo posso chegar e dizer assim, eu nem queria vir, eu estou tão fraco, mas eu estou tão fraco, nosso Deus, eu estou tão fraco, eu não sei nem com que força eu cheguei aqui. Eu vou ouvir o culto, eu vou participar do culto, mas eu sei que eu vou sair do jeitinho que eu cheguei. E sai mesmo. E não é um culto só no mês, não. Às vezes vira um ano inteiro assim. Porque não busca. Está escrito aqui. É Ele que vai fazer isso. É Ele que vai fazer isso. Lá o profeta já disse, não é por força, nem por violência. É pelo meu espírito, diz o Senhor. É Ele que vai despertar eu e você. É Ele que vai revigorar eu e você. Mas então por que Ele já não faz isso de uma vez? Porque Ele está esperando um mínimo de consideração da nossa parte, um mínimo de comprometimento da nossa parte, um mínimo de demonstração de interesse da nossa parte. Porque aquele pouco caso era suportável para Ele enquanto nós estávamos lá, sem noção da graça. Aí Ele foi atrás de nós, num tempo que nós nem buscávamos por Ele. Éramos indiferentes, soberbos, resistentes. Agora que nós já sabemos quem é esse maravilhoso Jesus Cristo, Ele não vai mais aceitar essa postura da nossa parte, de indiferença, pouco caso. Ele não vai nos levar adiante na base do pescoção. Ele vai despertar quem estiver buscando despertamento. Quem buscar, encontrará. O que Ele diz através do profeta? Eu serei achado, eu serei achado, eu serei achado. Por quem? Por quem me buscar. Por quem me buscar. Porque a atitude de parar e buscar é uma demonstração de que nós estamos focados, atentos, no diagnóstico a nosso próprio respeito. E no projeto que nós queremos que seja concluído a nosso próprio respeito. Nosso diagnóstico é o quê? Já estive mais envolvido com Deus do que estou hoje. O mundo está me sugando. O mundo está me arrastando. Quem é que tem que assustar com isso? O irmão da direita? O da esquerda? Eu mesmo. Porque ninguém vai conseguir me proteger do mundo se eu não quiser.
Só que agora não tem mais desculpa para nós já sabemos, o mundo é mau, traiçoeiro, mentiroso, enganador. Eu vou fazer o que lá? Só que não é fácil resistir a esse mundo. Fala a verdade, é fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? O que dá tanto poder e empoderamento ao mundo? A minha fraqueza. A minha fraqueza dá poder ao mundo. A nossa fraqueza dá poder ao mundo. A nossa imaturidade espiritual favorece, obrigado meu irmão, favorece esse ataque, essa projeção da mentalidade mundana na nossa vida com Deus. O que empodera o mundanismo é a nossa fraqueza. Então como é que eu resolvo isso? Vou eliminar o mundanismo do mundo? Não. Eu vou dar um jeito na minha fraqueza. Porque Paulo está dizendo aqui, em Deus está na tua vida o querer e o realizar. Então, glória a Deus, o Senhor está falando muito comigo aqui nessa noite, e eu estou realmente sendo confrontado, e eu sou essa pessoa, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor está falando tudo comigo, eu estou fraco, eu estou com um pé no mundo, não, eu estou com os dois pés atolado no mundo, eu estou vivendo uma vida totalmente fora do padrão, não era isso que eu queria, eu não posso dizer que eu perdi a fé, eu continuo crendo demais em Jesus Cristo, eu não posso dizer que eu deixei de amá-lo, eu sei que Ele é o único digno de ser amado, mas eu estou muito fraco. Agora, com isso tudo que eu estou escutando, eu estou entendendo, se eu orar, Ele vai produzir em mim esse desejo, esse despertamento, para buscar as coisas espirituais. Mas mesmo que eu tiver esse desejo, quem garante que eu vou conseguir viver nesse nível? Ao ponto de conseguir não me deixar arrastar por uma carne que é fraca? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo que desperta e Ele mesmo que dá o poder para a gente viver despertado. Para a gente viver praticando aquilo que crentes que não estão morrendo estão conseguindo praticar. A santidade, a lealdade a Jesus Cristo. A obediência a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero ver outro texto com você, Efésios capítulo 5, versos 19 e 18. Todos textos muito conhecidos de nós, estudiosos da palavra de Deus. Efésios 5, versos 18 e 19. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Então ele está falando que essa declaração que Pedro fez, sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Paulo disse, esse Espírito tem uma função objetiva e decisiva no meu potencial de lealdade a Cristo. Ele opera em mim o querer e o realizar. Então Paulo está dizendo assim, entendeu? Entendeu? Que sem o ministério do Espírito Santo não vai dar. Igreja, olhe para mim. Entendemos, sem o ministério do Espírito Santo, ninguém consegue ser leal a Cristo. Não é você, não sou eu, é ninguém. Sem o ministério do Espírito Santo, nenhum ser humano consegue resistir a esse mundo. A mentalidade desse mundo, o modus vivendi desse mundo, ninguém, não é você, não sou eu, é nenhum de nós. Sem o ministério, o agir do Espírito Santo, é ilusão achar que nós vamos romper sozinhos. Não dá. Carne não vence. Carne é fraca. Aí o apóstolo Paulo, conversando com os Efésios, disse, você tem consciência disso? Então não perde tempo. Não se embriaga com as coisas que embriagam o mundo. Mas não fique vazio. Não fique vazio. Não, para a glória de Deus, eu larguei as coisas do mundo, tá? Tirou, mas não fique vazio. No lugar onde estavam as coisas mundanas, chama o Espírito, busca o Espírito, se encha do Espírito Santo. Nós não entendemos ainda como é que a coisa funciona.
Nós operamos na carne a maior parte do tempo. Nós lidamos com as coisas que nos desgastam no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, profissional, o que quer que seja. Nós lidamos com elas todas na carne, o tempo todo. Nós não entendemos. Paulo diz assim: permaneça cheio do Espírito Santo. Ah, no culto de oração eu vou buscar. Não, é o tempo todo. Olha o que ele falou aqui. Tem algumas formas, tipo, quando estiver conversando, seu diálogo, seu palavreado, entre vocês, conversem, salmodiando ao Senhor. O que é salmodiar ao Senhor? É declarar as maravilhas do Senhor. Ele está dizendo, a palavra que vai sair da sua boca. Presta atenção, a palavra que vai sair da sua boca. Você se comunica o tempo todo. Hoje em dia, às vezes, nem é pelas palavras que saem da boca, é nas pontas dos dedos, mas, infelizmente, mas de qualquer forma, você está se comunicando. Então, Paulo está dizendo assim, o falar, ele precisa traduzir isso, essa vivência ininterrupta com o Espírito Santo. Ah, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou emocionado, eu estou chorando, eu estou falando em línguas, maravilhoso. Mas quando eu não estou emocionado, não estou chorando, não estou falando em línguas, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo do mesmo jeito. Na tampa. Sabe o que é? Está no gargalo. Não tem mais onde caber. Ah, eu vou pregar hoje, então hoje eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Mas no dia que eu não for pregar, eu tenho que estar também. Hoje eu vou impor as mãos e orar por pessoas, eu não posso facilitar, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós não entendemos o que é ser crente nessa terra, meus irmãos. Nós estamos achando que é farofada, não é não. É vida com Deus, é vida no altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício, o cordeiro rendido agora, sou eu. Exposto no altar, dizendo, eu não vivo mais para mim. Eu não vivo mais para mim. Eu vivo para aquele que morreu no meu lugar, que deu a si mesmo por mim. Ele me ganhou, ele me conquistou. Ele morreu para mim, para eu poder viver para ele. Lealdade ao Senhor, lealdade ao Senhor. Cara de crente, palavras de crente, de gente convertida. Salmodiando, cantando, do fundo do seu coração. Ele diz aqui, de todo o coração. Não é religiosamente, não é da boca para fora. É aquela identificação com o Espírito Santo. É aquela experiência de ser tocado por Ele e imediatamente discernir. Não, isso aqui não está agradando o Espírito Santo. Se não está agradando, eu estou fora. Porque Ele é meu condutor. Ele é meu condutor. Eu não estou aqui por minha conta, eu estou por conta dEle. É Ele que me leva, é Ele que me leva. Eu só me entrego e Ele me leva. Amém, meus irmãos? Qual que é o sofrimento que glorifica a Deus? Aquele que é causado ou provocado pela profunda lealdade a Jesus Cristo. Mas ninguém consegue ser leal a Jesus Cristo nessa terra, a não ser pela atuação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não atua, senão na vida daqueles que estão buscando por isso. Ah, eu queria muito ser um crente mais forte. Vamos deixar de conversa, vamos demonstrar com atitude. Porque quem quer, está alcançando. Não é isso que Jesus falou? Ele falou assim, imagine vocês que são tão falhos, e vocês têm os seus filhos, e se o filho te pedir pão, você vai dar pedra? Se ele te pedir peixe, você vai dar uma cobra? Não, e vocês são maus. Ele quis dizer da qualidade moral e ética. Vocês não têm a qualidade, a excelência das coisas lá de cima. Mesmo assim, vocês não têm esse coração. Um filho te pedir pão e você dá pedra. Um filho te pedir peixe e você dar cobra. Você não faria isso. Se vocês, sendo maus, cuidam corretamente dos seus filhos, suprindo as necessidades deles, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vamos falar a verdade aqui agora, no finalzinho dessa ministração? Não me responda, mas por favor, não deixe de responder para você mesmo. Nós estamos cheios do Espírito Santo até no topo? Segunda pergunta.
Nós estamos pedindo para ser cheios? Isso tem sido prioridade na nossa vida de oração? Nós temos clamado a Ele, dizendo: Senhor, eu sei tudo o que eu preciso ser nessa terra como um crente. E também sei que eu não vou conseguir, a não ser que o Senhor me renove todo dia, no poder do Espírito Santo. Que eu te perceba na minha mente, na minha alma, que eu te sinta no meu ser, que o Senhor seja aquele que me toma pela mão direita e me conduz, que o Senhor é aquele que ministra na minha mente pensamentos divinos, celestiais, me controla, me revigora, me fortalece. Nós temos pedido isso? Fica de pé, porque nós vamos pedir. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não queremos sofrer sofrimentos vergonhosos. Se tivermos que sofrer, por favor, Antônio, com a sua equipe, nós vamos sofrer sim, mas por causa da nossa lealdade a Cristo. Nós vamos nos dedicar a isso. E as coisas não serão sempre fáceis, só porque nós seremos leais a Cristo. Tanto é que Pedro está dizendo: nós vamos sofrer. Olhe para mim, por favor. No entanto, nós precisamos compreender que esse é um sofrimento que tem data para terminar. E quando ele terminar, nós vamos trocar o sofrimento por uma coroa de glória. Ele fará isso na nossa vida. Feche os seus olhos, por favor. Você é de Deus. Ele foi lá no lamaçal buscar você, buscar a mim. Nós não estávamos direcionados para Ele, nós estávamos na posição contrária, na direção contrária. Nós íamos nos afastar cada vez mais. Mas Ele foi lá. E Ele nos alcançou. E a graça dEle é melhor que a vida. A graça é melhor que a vida. Desfrutar da graça de Deus é melhor do que estar vivo. Porque não vale a pena estar vivo longe da graça do Senhor. Abre teu coração. Deixa o Espírito Santo curar você nessa noite. Se o pecado que tão de perto te rodeia, por fim ele consegue te arrastar. Eu quero dizer para você que se o pecado é poderoso, o Espírito de Deus tem mais poder do que esse pecado. Se o mundo está empoderado por causa das nossas fraquezas, o Espírito da glória de Deus, que repousa sobre a sua vida, Ele tem poder inimaginável, e Ele pode te fortalecer nessa noite. O detalhe é o seguinte: você quer? Então peça, então busque, então ore. Agora é entre você e Deus. Aleluia. Não fique calado, ore, ore, ore. Ore, 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 ore. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia! Aquieta minha alma. Você e Ele, você e Ele, você e o Espírito Santo. Oh Deus do céu! Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia! Oh Deus! Porque na verdade eu descobri oh que Deus! tudo que eu preciso está em ti. Aleluia! Mas meu coração é teimoso demais pra oh, vem, vem, admitir. vem, Senhor! Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar oh, meu e confiar no que você me diz. Desperta, 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 Deus! Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, aleluia! Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você
você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Aleluia. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Aleluia. No teu amor, Senhor. Maravilhoso Deus. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia. Busque, igreja. Clame, clame, clame. Clame pela presença maravilhosa do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Inunda-nos, inunda-nos, inunda-nos com a tua presença. Inunda-nos, ó Deus. Inunda-nos com o teu poder, Senhor. Dependemos de ti, Espírito Santo. Eu sei, largar tudo Dependemos de por ti, você. Espírito de Deus. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Ministra no nosso coração. você estará ao meu Toca na lado, nossa alma. me segurando, Toca na nossa me alma. assegurando Toca de que na tudo nossa vai ficar alma. bem. Encha-nos. Tudo vai ficar Encha-nos bem. até transbordar, Senhor. Vai ser Encha-nos difícil, até transbordar, eu sei, Senhor. largar tudo Nós por clamamos, você. suplicamos, Mas eu sei que quando suplicamos, eu pensar suplicamos em ao desistir, Senhor. você estará ao meu lado, Oh Deus, esse me poder, segurando, esse poder me nos faz assegurando caminhar. de que tudo vai ficar Esse poder bem. nos faz continuar Tudo vai ficar no poder do bem. teu Espírito. E se eu cair, Aleluia. a tua mão me levantará. Aleluia. Glorifique, E se eu igreja. chorar, Glorifique ao toda Senhor. lágrima você enxugará. Aleluia. E se eu cair, a tua mão me Aleluia. levantará. E se eu Ele, chorar, é Ele na nossa vida. você É Ele, Ele. acalma minha alma. Aleluia. Faz meu coração ouvir tua Tu voz. és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Me chama pra Tu perto. és tremendo, Senhor. Só assim eu não me sinto Aleluia. só. Sinta a presença de Deus. Sinta o poder do Espírito Aquieta inundando a sua alma. Faz meu Aleluia. coração ouvir tua voz. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada. Me chama pra perto. Obrigada. Só assim eu não me sinto só. Obrigada. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Porque Deus. está batida. Obrigado a minha pela tua alma, palavra. Porque te perturbas dentro de mim. Obrigada, Espere Senhor. em Deus. Espere em Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Porque está Oh, batida glória. a minha alma. Santo, Porque santo, te perturbas santo, dentro santo de é teu mim. nome. Espere em Deus. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque está batida Teu Espírito a nos minha ajuda nas alma. nossas Porque te fraquezas. perturbas dentro de mim. Aleluia. Espere em Deus. Aleluia. Espere em Deus.
Aleluia. Larga tudo com você. Vai ser difícil. Mas eu sei Vai que ser difícil quando eu renunciar pensar em muitas das desistir, vezes momentos de você prazeres estará ao para meu buscar a lado, tua face. me segurando, Vai ser difícil às vezes me renunciar ao assegurando tempo diante da de que tudo televisão vai ficar para bem. buscar a tua face. Tudo vai ficar Vai ser difícil bem. renunciar horas na internet para buscar a tua face. Mas eu sei de uma coisa: vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena. Vai ser difícil deixar de nos preocuparmos tão exageradamente com as coisas desta vida. Vai ser difícil. Vai ser difícil renunciar os nossos desejos, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, Senhor. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos é da tua plenitude, da plenitude do teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Espere em Deus, espere em Deus. Oh, glória a Deus. Você que nessa noite foi tocado por Ele, aplauda, aplauda, glorifica o nome do Senhor.